vivo, comunidade Mulheres de Pés Descalços, aguardando vocês para mais um quadro Conte-me Sua História. Vamos receber uma convidada muito especial. Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui para que ela possa acessar. Deixa eu acenar aqui para as pessoas que já estão entrando, organizando o seu lugar para participar dessa live. Acredito que vai impactar a vida de vocês. Daqui a alguns minutos a gente inicia. Só deixando tudo conectado. Ih, desliguei aqui. Deixa eu ir ajustando. Que não pode meio encostar em nada. Que encostar, sai do lugar. Então, para quem está chegando agora, eu vou pedir para que você possa compartilhar com pelo menos 2 amigas, com pessoas do seu grupo de contatos, para que elas possam participar dessa live. Acredito que será uma noite muito especial. Nós, em março, comemoramos o Dia das Mulheres, 8 de março, para falar a verdade, né? No dia 8 de março, mas teremos nesse mês de março convidadas muito especiais, pessoas que fizeram parte da minha caminhada, pessoas que eu conheci, que me marcaram, mulheres fortes, mulheres de pés descalços, e vão compartilhar conosco a sua história de superação, os seus desafios, falar um pouco da sua profissão, porque mulher, além de ter uma profissão que ela ama, ela tem a sua família, ela tem um ministério na igreja e gosta de se envolver nas coisas porque parece que ela percebe que ainda tem para oferecer e não se sente completa, né? Que bom que para se sentir completa ela precise compartilhar da sua vida e da sua experiência. Eu já vou colocar aqui, chamar a nossa convidada. A Rosane. Deixa eu ver aqui minhas mensagens. Rosane Brum. Acho que foi... Não posso dizer que foi uma das últimas amigas que conquistei nesses finalzinho de 2024, porque já conheci outras pessoas durante esse tempo, mas uma amizade que eu acredito que vai levar por muito tempo. Um presente de Deus para a minha vida. Vamos aguardar a entrada dela. Já liberei o seu acesso, Rô. O que está acontecendo aí que você não está conseguindo entrar? Aqui eu já liberei. Aqui eu já liberei o seu acesso. Vê se você está no melhor lugar, onde tem sinal de internet, porque às vezes a internet fica oscilando também. Aí, lindona! Boa noite, Marta. Obrigada pelo convite. Boa noite. Isso aqui você está no meu escritório, e eu acho que eu sou uma das poucas mulheres que tem um sapato. Olha, por quê? Será, né, mulher? Um sapato na estante junto com os livros, para eu me lembrar que eu sou uma mulher de pés descalços. Na verdade, isso aqui é o nosso mascote. Muito muito lindo esse tema, né? Mexe muito com a gente. A gente quer também nos descalçar sempre. Sempre. Porque é um desafio, né? Você descalça os pés, precisa caminhar agora de uma outra forma, e aí você precisa se superar e superar
os padrões que são postos e colocados, né? Porque essa é a ideia de quebrar os saltos e descalçar os pés, colocar no pé no chão e ir para a luta, né? E a luta, e a conquista, né? E perseguir até chegar no alvo, né? Calçar apenas sandálias do Evangelho, porque a nossa agenda é de Deus. Amém. Muito bom. A gente se conheceu no MAN, né? Um Isso. evento com Negui, Mulheres à Mesa, e foi um encontro mesmo por Deus, né? Sim, Marcado por Deus na agenda dele. Você é verdade. Então, pessoal, olha, estou apresentando vocês a Rosane Brum, que tem uma família assim linda, a qual tive o privilégio de conhecer e ficar alguns dias, compartilhar com eles alguns dias, aprendi muito de Deus. Foi um tempo precioso. Foi um final de semana que eu aguardava algumas respostas de Deus, né? Amém. E voltei a casa com essas respostas. Fiquei impactada com a história dessa família, com a história desses pais, dessa mãe, né? A sua mãe tem que fazer live. É verdade. Uma mulher única, uma mulher única, Tem muita né? oratória. É verdade. E as filhas, né? As filhas dessa mulher, a Elaine, amigonas. Olha, Lisa. eu fui ao Rio para um evento de mulheres chamado a Mulheres à Mesa, que busca discutir o lugar da mulher que atua no mercado de trabalho, né? O posicionamento dela em meio a tantas situações que nós somos colocadas, e as mulheres cristãs, muitas vezes, eu já fiz isso muitas vezes, não me envolvi em questões que não me diziam respeito, porque eu achava que o problema não era meu, então eu preferia ficar neutra. Só que quando você não escolhe nada, você está escolhendo. A gente pensa que quando a gente não está opinando nada, a gente não está opinando. Sim, o silêncio é a concordância. E muitas vezes eu me esquivei de me posicionar diante de questões muito polêmicas, né? Não coloquei a minha opinião, não, na verdade, a minha opinião, mas aquilo que eu acredito enquanto fé, enquanto filosofia de vida, enquanto qualidade de vida, enquanto amor à vida. E o MAN tem sido essa descoberta para mim. Esqueci o nome dela agora, eu sou Ana péssima. Tinha que ter... Hã? Meneghi. Ana. Ana. Ana Meneghi. Ana Meneghi. Uma mulher à frente do seu tempo, né? À Sim. frente do seu tempo e com muito conhecimento, uma mulher de muita sabedoria. Você percebe que ela, né, tem uma sabedoria dada por Deus, porque é fora do comum, né? A forma como ela coloca as palavras, né? E aquelas palavras nos alimentam para a gente tomar uma posição, né? Nos convoca a uma posição. E foi ali que nós nos encontramos Sim, muito bom. e nos conhecemos. Eu estava com uma mala, Sim. que eu arrumei a mala que era para ir voltar, e Deus me deu uma direção: faça uma mala que você vai ficar. Eu, tudo bem, só que eu não tinha ideia de onde eu ia ficar. Conheci a Rosane e as suas irmãs, e Tudo conversa vai, conversa vem. Fiquei na casa delas. E foi. fiquei um final de semana, acho que eu fiquei uns 3 dias, não sei. Foi maravilhoso. É um cuidado de Hã? O cuidado de Deus. O cuidado de Deus. A Jaque, a Elaine, né? E é isso. E eu conheci a história deles e dessas mulheres incríveis. E eu falei: Rosane, compartilha com a gente sim, essa história de superação, né? A dona Ruth, uma mulher que eu acredito, esteve naquela época da criação das filhas, né, e dos filhos, já uma mulher fora do seu tempo, à sim, frente do seu tempo, né? sim, muito Uma marcante, mulher marcante. E bem é isso. mãe. E, Rosane, fique à vontade, E conte-nos a fica à sua vontade história de superação. para fazer suas inserções, as perguntas e conduzir aqui o timoleiro para onde você acha que tem que ser. Né? Conte-me sua história. A minha história ela está muito atrelada também à história da minha família, da empresa, né? Que é Uhum. familiar, por isso.
entrelaçar alguns fatos, algumas coisas, mas claro, eu não estou aqui apenas para contar a história da empresa, eu vou contar a minha história, né? E a empresa, quando ela abriu, eu era filha solteira, né? Eu tinha apenas 17 anos, então assim, Sim, realmente, sim. desde o nascimento. E hoje eu tenho 42 anos e a empresa fez agora em dezembro do ano passado 25 anos. Então, assim, estamos aí andando em paralelo e a vida ela é feita de escolhas, né? E a gente é grata a Deus pelas escolhas que já fizemos, mas realmente nós precisamos, eu precisei me descalçar de algumas expectativas, seja externa, familiar ou da própria sociedade, Uhum, para poder escolher o que nós escolhemos, que é estarmos juntos, em família, né? Como um uhum. grupo. E a minha história, assim, essa dinâmica empreendedora começou antes, tá? Porque eu já vendi Avon, já vendi Hermes, já vendi bolsinha, já vendi perfume, isso tudo com 12, 13 anos. Já Eu tinha gostava. um coração pulsante empreendedor ali. E o nosso pai também, ele fez um que na época se chamava armarinho, né? Mas um Hum, bazar na nossa casa, no quintal de casa, e ele vendia presentes. Na verdade, era o segundo de dois bazar que tinha no bairro. hum. Então, assim, a gente tinha um corrente que era bem grandinho, mas a gente ali vendia as coisas, vendia também doce, sorvete, refrigerante, ou seja, né, aquela coisa. E a gente já ter aquele insight de vendedor, né? A gente ia para a Sim. escola, dava e tudo, mas tinha o nosso bazarzinho ali que a gente conseguia, meu pai conseguia assim, né, complementar a renda dele com a gente ali. E eu sou grata por isso também, tá? Porque a gente aprende É desde cedo, verdade. a despeito das coisas que se fala, trabalho infantil, mas nada disso para mim é considerado. Eu acho que foi muito propício. Mas assim, depois eu me formei com 15 anos no normal, né, que fala, o magistério. E assim, Marta, eu acreditei piamente que essa era a minha vocação, que eu ia lecionar, que eu ia dar aula, até porque durante o curso eu trabalhei em casa como explicadora e eu gostei daquela coisa, muito novinha mesmo, né? Mas assim, é quando eu me formei e eu fiquei um ano, não vou dizer sabático, mas um ano ali para ver o que que eu ia fazer exatamente, né? Naquele ano, meu pai, com 59 anos, se aposentou. Então, imagina, né? Eu era solteira e aquele cara ainda cheio de vida, porque se aposentou É, no funcionalismo público, mas todo cheio de vida, querendo complementar com a formação de contador, que ele conseguiu com muita dificuldade na época, né? Estudou à noite, a gente tudo pequena. Então, ele falou: eu vou abrir um escritório. E eu fiquei observando aquilo, né? Eu acho que como filha menina e caçula, a gente tem o meu irmão também, mas assim, caçula das mulheres, vamos dizer assim. sim. Eu queria também, de certa forma, ajudar, talvez, não sei, impressionar. E eu falei, isso aí, pai, abre mesmo. E eu fiquei ali. Mas eu queria, assim, não começar de uma forma perdida, assim. Eu queria realmente ver qual curso que eu deveria fazer para eu começar a ajudá-lo, né? Sim. E começou. Então, assim, me considero cofundadora nesse sentido, de ser na nossa casa, na nossa garagem, e eu solteira. Então, eu me lembro que a gente não tinha recurso, um capital social para começar. Então, foi realmente pelo conhecimento que ele tinha lá, né, no estado, que ele foi chefe do parcelamento do ICMS. Então, ele realmente era um servidor tão proativo, ele fez amizade. Então, alguns empresários, ele tinha esse contato dessas pessoas. E quando ele aposentou, ele foi atrás dessas pessoas. E eu vi que ele estava animado e assim, ajudei num certo sentido a marcar cursos para ele também, para ele fazer aquela, né? Porque a pessoa formada há alguns anos, ele precisaria se reciclar. Sim. Fui até o conselho regional, vi os cursos e comecei a escrevê-lo. Mas quanto a mim, eu imaginava que a coisa ainda ia se desenrolar, né, profissionalmente. Ou ia dar aula, alguma coisa assim. E aconteceu. Eu me lembro que ele pegou e assinou aquele Jornal do Comércio. E
Começa a ler isso daí. Um dia a gente vai poder ter uma Coad, uma Econet, uma Informário, mas agora é isso aí que a gente tem. E eu comecei a ler e comecei a ficar muito acelerada. Eu comecei a realmente abraçar aquele projeto que era dele e se transformar num sonho. Então, por isso que a gente tem até uma matéria antiga, né, no jornal aqui do bairro, que é o Amarelinho, que fala sucessão de sonhos, porque realmente a gente abraçou e foi vindo, né? Depois que a gente começou, minhas irmãs já casadas, que também formaram em professora, elas começaram também a vir e ajudar. Então foi aquele Porque esforço foi crescendo e ele precisava de crescendo. pessoas para Foi, trabalhar. foi crescendo e minha irmã Heloísa começou a estudar departamento pessoal e começou. Então a coisa começou a acontecer. E aí a nossa mãe achou aquilo engraçado e falou: Tem certeza que vocês querem trabalhar com o pai de vocês? Aí, gente, acho que sim, Foi a fomos sim, pergunta que eu fiz, né? Como é trabalhar com o pai de vocês? Porque cada realmente. um pega a referência da sua própria história. Eu sei o que foi ficar muito perto do meu pai, porque o sonho dele era ter filhos homens e ele Nossa, teve três, quatro, cinco, seis mulheres, seis filhas mulheres, né? Uma com cada casamento, três casamentos. E quando ele queria, tudo que ele queria fazer, ele colocava a gente para fazer e tratava a gente igual uns homens, igual uns bichos, né? Pega lá, suas burras, não sei o quê, vem pra cá, né? E a gente tinha que fazer massa, carregar carrinho, carregar botija de gás, unidade capinar. Eu funcional, né? fiquei imaginando, essa era a minha referência, né? Sim. E assim, ele, eu não sei, eu acho que foram promessas, né? Até que a gente acredita de Deus. E nessa época, bem inicial, teve uma serva de Deus que ela falou assim: Olha, eu vejo vocês com tanto papel, que não vai ter onde colocar. Então, assim, Marta, nesses 25 anos, hoje em dia a gente tem como digitalizar, né? A gente trabalha com programa em nuvem, mas, assim, todos esses anos de contabilidade realmente é muito papel, muita. Sim. E realmente a gente vê promessas de Deus, é tanto que o nosso irmão também, né? Que é o Brum Ribeiro, Brum Weber, ele também entrou. E ele entrou desde muito cedo mesmo. Ele começou, ele fazia trabalho de boy até chegar hoje aonde ele chegou, né? Que é essa questão mesmo de negócio, de diretor de negócios. Então foi uma história linda. Que a minha história, em paralelo, ela aconteceu. Então, assim, eu fui fiel, obediente, acreditei no sonho que era dele, mas se tornou meu. E eu vi meus irmãos também entrando, eu achei isso muito interessante, porque no momento que a gente precisa, a gente tem um apoio, né? A gente sabe que algumas escolhas, por exemplo, meu próprio pai, o tempo todo da caminhada, ele sempre falou: fazem concurso. Eu acho que ele tinha medo, né, do que pudesse vir a Sim. acontecer. E realmente a gente sabe que um cargo público, um concurso traz mais estabilidade, segurança, né, e até para o futuro, questões de aposentadoria. Mas a gente estava animado, a gente não quis saber de outras coisas, a gente foi a fundo naquilo dali e realmente começamos sim como mão de obra, pode se considerar assim como funcionários do nosso pai, mas isso foi mudando. Isso foi mudando e assim, vamos dizer, uma década depois já não era mais assim. A gente realmente começou a ser sócio e o nosso pai, em momento algum, também não demonstrava se preocupado com isso. Ele viu que era um barco que cabia todo mundo, mas ele sempre falando: Ó, oh, você tem que estudar, porque ele via o potencial de cada um. Então ele Uhum. falava assim, mas não sabia ele que realmente para essa atividade intelectual, que é a contabilidade, uma ciência social, não tem como você trabalhar sem estudar. Não Então, tem. assim, a gente realmente não queria ficar conhecido também pela tradição e por ser família. Uhum. A gente quis estudar mesmo e cada um respeitando aquilo que o outro tem de melhor profissionalmente. Então, Marta, hoje eu posso dizer que não foi assim o acaso ou que eu sou sócia porque sou irmã dos meus irmãos. Eu sou sócia dos meus irmãos, não por eles serem meus irmãos, mas pelo profissional que cada um se tornou. Uhum. Porque assim, no início acabou que setorizou, era praticamente um filho em cada setor. Então a Gente, gente ficou bom naquilo que fazia. Então meu pai é muito sortudo, né? gente, que homem abençoado. E Elaine, por exemplo, né? Hoje a doutora Elaine, ela começou no comercial, hoje ela é diretora nesse setor, já tem livro escrito sobre o assunto, né?
convite, né, de outros professores junto. Então, assim, tudo foi por Deus mesmo. E eu fiquei ali muito feliz, porque não é uma meritocracia individual, particular, não dá para ver até onde cada um se entrega, mas como é um conjunto, é muito prazeroso você crescer junto, entendeu? Sim. E no mais também a gente já é bastante chiclete, assim. A gente sempre tá junto, Muito chiclete. um justificativo junto. Não é? Você viu, né, Marta? Meus pais já mudaram para apartamento, mas a gente quer socar no apartamento. É É. uma e até quando a gente está viajando, a gente fala, poxa, fulano aqui ia gostar tanto, a gente sempre pensa uns nos outros, mas não é só isso. É a questão da gente ver mesmo que a gente se completa, né? A gente tem uma gestora que ela fez uma pesquisa de liderança, tem pouco tempo agora, numa reunião, e ela viu que o resultado de cada um deu diferente, e é justamente o perfil que um complementa o outro. Então, realmente é coisa de Deus. E essa coisa do trabalho, de gostar do trabalho, isso a gente puxou muito no pai. E o apoio da nossa mãe, né? Porque eu me esqueci de dizer, mas assim, nos 10 primeiros anos da empresa, a nossa mãe, ela cozinhava pra gente, né? A nossa mãe é dona de casa, é uma mulher muito sábia. E ela cozinhava pra gente. Então imagina, Marta, você ter aquela pressão de saber que vai vir uma equipe com fome, trabalhar, comer e correr pro trabalho novamente, mas ali era muito gostoso, né? Porque a gente também já casada, a gente conseguia ver a nossa mãe todos os dias. E com o tempo isso acabou, né? Isso foi acabando, a gente foi terceirizando, a gente já teve equipe até de 20 pessoas, hoje a gente está com 13. Mas assim, teve momentos muito importantes de crescimento, porque essas pessoas que trabalharam conosco, elas fazem muito parte disso, tá? E eu me lembro que teve 2018, né? Você se lembra, teve aquela crise, né? Sim. Então foram coisas assim que nos levaram a pensar que realmente é uma história de sucesso que já aconteceu. Daqui para frente pode continuar, mas já aconteceu. Tem um levantamento do IBGE que fala que. Primeiro fala que no Brasil, eu até anotei aqui para mim não me perder. No Brasil, são 60% das empresas, tá? Elas não sobrevivem após os 5 anos de existência. Cara. E essa questão e no Brasil, 90% das empresas elas são de origem familiar. Uhum. Então, né, aquela coisa de que lá no passado tinha, né? Antes Sim. mesmo da toda de ter a reforma e tudo, a revolução industrial, tudo isso, o trabalho era no âmbito familiar, no âmbito residencial, nas lavouras, enfim. E a gente vê que alguns casos a pessoa desanima, né, também com a questão do próprio país mesmo, dessas estatísticas da empresa não conseguir, né, alavancar. Mas quando você tem um propósito, tá, Marta, no negócio, a gente, com os anos, a gente acabou tendo contato com algumas literaturas, algumas coisas, e a gente vê que quando você tem um propósito no negócio, além, né, de ser uma renda, um trabalho, ele vai para frente, né? Sim. E na pandemia Deixa de ter o objetivo só de ganhar dinheiro, né? de ser algo para se manter, né? Sim. A pandemia foi uma chacoalhada na gente, porque imagina você ter um negócio, lá nessa época a gente estava com uma equipe bem grande, e você ter que equalizar tudo que vai ser feito, é, reorganizar a equipe. Foi um momento assim de reflexão a pandemia, porque a gente viu o valor, né, da contabilidade para as empresas, para os clientes, e a gente também viu para que a gente estava ali. A gente meio que sentiu, né, o valor do serviço prestado nosso. E assim, voltando só um pouquinho aqui, nessa parte, né, de 10 anos que eu falei, né, são Sim. 25, eu fiquei na gestão por 15 anos, né? Advogar mesmo tem 10 anos. Porque a minha primeira formação foi essa, gestão de pessoas. Ah, tá. Então E fala. Você fez gestão de pessoas?
eu fiz gestão de pessoas. E aí Ah, eu comecei ali a trabalhar na empresa, né? A gente conseguiu com isso, assim, formatar a nossa missão, visão, valores. Eu começava, assim, respirar tudo aquilo. sim. Me apaixonei por essa área, né, da administração. E mesmo sendo parte, né, da empresa, eu agia realmente como um gestor de RH. Eu ficava Sim. ali vestindo aquela roupa, né, aquela questão de desenvolver pessoas. E eu amei aquilo dali. Eu amei, eu me encontrei. E eu fazia todo o recrutamento e seleção, né? A gente tem, Que bacana. já está nos 150 em média, assim, registrados, tá? Registrados. Então, imagine, para você recrutar alguém, você tem que entrevistar no mínimo 3, 5 pessoas. Então, ali eu É, comecei a amar essa gestão de gente. Eu comecei a ver meu propósito mesmo ali. E quando a gente, assim, há pouco tempo, né, há alguns anos, isso foi substituído por pessoas da própria equipe, pôde dar oportunidade de crescimento, mas ali eu entendi que era um chamado pra gente. Eu não tinha vontade de fazer outras coisas. E também eu ficava olhando ali minha idade, talvez, né? Falar, ainda dá tempo. Mas o tempo foi passando e quando a gente viu, 25 anos se completaram ali. E assim, Marta, eu queria indicar, né, porque aconteceu comigo, né, tem uns 10 anos atrás, que eu encontrei um livro chamado Empresa Familiar, Ame ou Deixe, de Michael Waller. E na época, né, há 10 anos atrás, eu comprei para mim e para todos os sócios. E entreguei na mão de cada um e contei essa história para o autor. E ele me enviou uma carta. E aquilo me motivou muito, né? gente, que incrível. Então, eu vi aquela história que tem muitas pessoas com umas histórias assim também, né, em comum com a minha. E assim, aquela preparação interior minha, assim, aquele anseio, o que vai acontecer depois, o que, que vai ser. Esse livro me ajudou muito, porque esse livro fala realmente da questão sucessória, de você tentar fazer isso de uma forma melhor possível. Então, isso não, de fato ainda não aconteceu na nossa empresa, né? A gente está com o nosso pai, ele faz relações públicas hoje, é muito importante ele, né? Aquilo que nos, né, quando ele está lá na sala dele, que dá uma segurança, mas a Claro. questão da responsabilidade já está toda sobre nós, né? E, Sim. outro livro também que eu gostaria muito de falar, mesmo que não dê tempo de falar os outros, é esse aqui, Fé e Trabalho. Pandemia, contato, e assim, ele, sabe, eu consegui entender como integrar fé e trabalho. Eu consegui entender que o que a gente já praticava é um objetivo de vida profissional e dá para integrar a tua fé, aquilo que você acredita no seu trabalho. Na medida que você vai entender que a graça comum está sobre todos, seja o religioso ou não, comum, a graça de Deus. Por isso que tem muita gente muito boa e com uma Sim, que faz mesmo sem acreditar em Deus, infelizmente, mas porque sim. a graça comum está sobre todos. E É, assim, esse propósito de prestar o serviço com valor agregado, sabe? Uma humanização, uma questão assim, eu não quero apenas o dinheiro do cliente, o honorário do cliente, eu quero resolver o problema do cliente e com isso glorificar a Deus. Né? Cuidar do bem jurídico do cliente, que é o patrimônio dele. Isso que a contabilidade faz. sim. E é maravilhoso. Então, eu posso Humanizar a profissão, né? Porque a gente vê exatamente. tanta coisa, um escritório de contabilidade. Vocês transformaram num negócio familiar e num propósito da família também, né? E empregar as pessoas, os colaboradores e desenvolver pessoas, estar ali também como uma família para eles e é muito gratificante. Agora, qual é a profissão dos seus outros irmãos? Então, isso que a gente tentou dividir, né? Ah, Tentou dividir porque nós somos quatro. Então ficou 2 contadores e 2 advogados. hum, A advocacia, eu creio que ela também é questão vocacional, mas eu creio que ela surgiu depois por necessidade também dos nossos clientes, porque eles têm demandas jurídicas, né? E eles sempre falavam, poxa, que tinha que ter e tal. E é isso que acontece. Acontece que a gente não faz nem aquela propaganda, né? sim. Ele chega até nós.
Então, assim, eu acredito que há profissões que a gente escolhe e há profissões como Que a te contabilidade escolhem, né? nos escolheu. Então, assim, essa questão de lecionar, a gente colocou em prática com palestra, com programa de educação corporativa, Legal. dentro da empresa, e treinamento com o cliente. Então, isso também já nos preenche, né, com Sim. essa necessidade. Outro livro também maravilhoso que eu estava lendo quando eu te conheci. Você deve lembrar. A gente estava lá Olha, no Barra Shop, estava com ele na mão. sim. Maestria, maravilhoso. Como encontrar a vocação de Deus para o seu trabalho. É porque Depois aqui você manda, que aí na hora da gente fazer o comentário do vídeo, para poder divulgar, mando porque a gente foto deixa também salvo no YouTube. E aí sim, a gente coloca as citações, porque não sei se deu tempo das pessoas anotarem. eu A mando, Fernanda, minha sócia, está aí, não sei se deu mando tempo. Aí você me passa que a gente coloca lá no sim. comentário. Eu acho bacana. Acho muito bacana. Esse daqui também, olha, que é maravilhoso, Garra, o poder da paixão e da perseverança. Esse aqui já tem bastante tempo que eu li e ele também, assim, foi divisor, né, de águas. E a questão de você também poder integrar o trabalho com aquilo que você acredita, eu vejo que assim, o Brasil ele já começou a melhorar nisso, tá? Mas eu me formava nesse movimento Lausanne, né? Que isso já existe em outros países com muita força, tá? Existem empresas que têm auditório, que tem o culto lá, que você pode participar, que realmente trabalha a fé das pessoas e no âmbito de que você aceite que isso é um ministério para a tua vida. Sim. E Inclusive relacionada à qualidade de vida, né? A saúde mental. exatamente. A gente sabe que a gente está se esforçando, né? O Brasil está se esforçando, está vindo com. Você está falando de saúde mental, está vindo até com mudanças, né, legislativas Sim, bem recentes. Isso é muito. muitas. Mas já foi comprovado pela própria ciência que a fé, ela move montanhas e quando a gente tem a fé e pode ser trabalhada a despeito de qualquer proibição, vamos dizer assim, no âmbito. Sim, Está acontecendo no Brasil uma laicização, né? De realmente você ser discriminado por você querer colocar uma religião, principalmente a protestante. Mas sim, assim, a gente anda contra essas coisas, né? Porque a gente tem uma economia, né? A nossa economia não é a terrena, é a economia celestial. E a gente sabe que o trabalho ele foi criado por Deus. E isso é tão importante a gente ter em mente para a gente não cair naquela coisa antiga de pensar que o trabalho é o castigo do Adão. Então, sim. assim, o trabalho é um presente de Deus, É um porque ele, privilégio, né? privilégio, ele trabalhou 6 dias e ele pôde ali no sétimo dia olhar para tudo aquilo que ele criou e falou: Descansar. Isso é bom. Ele disse que aquilo é. Era bom. Então, assim, é maravilhoso, né? E não é só no homem. O homem tem um senso de realização no trabalho muito forte, mas a mulher tem esse livro aqui, ó. Toda mulher trabalha. Então, eu vou colocar lá para você também. É Tá. maravilhoso na Castilho. Toda mulher Olha, tem vários comentários aqui que não foi dando tempo de ler. Muita gente participando, felicitando a família, felicitando você. trabalha. Eu penso até, eu tenho uma. Você me conheceu um pouco, né? Você percebeu. Você está aqui falando, eu tentei colocar o link, né? Olhei aqui para o lado, explicando aí para o pessoal, para conseguir colocar o link aqui que você nos enviou da planilha, né? Sim, Mas eu não consegui. Vou até ver, eu enviei para a Fernanda para ver se ela consegue copiar e colocar aqui para a gente, para as pessoas poderem salvar. Um link com uma planilha de organização dos gastos, não é isso? sim. Então, o que eu percebo assim da sua fala? Acho que eu já tinha até conversado um pouco sobre isso com você, né? Que eu fiquei impressionada da empresa não estar aí com esse mundo de negócios, como a gente tem visto na internet, né? O mundo digital, as empresas tendo um braço no digital, até mesmo para elas poderem continuar no mercado de trabalho. A Fernanda, a minha sócia aí, minha amigona, parceira, ela colocou esse link, pessoal, que está aqui, que foi a Rosânia que encaminhou para a gente.
que vai te dar um auxílio na organização dos seus gastos. Eu gostei muito, já salvei aqui para mim, vou imprimir. Eu sou uma mulher de planilha e tabela, eu penso em tabela, né? Eu organizo as minhas ideias em tabela, não sei fazer de outra forma. Então, Rosane, tinha até falado com você, com seu irmão também, né? Eu penso que você tem uma fala muito boa e tem uma fala muito embasada. E a gente tem acompanhado, acho que a grande maioria que está aqui acompanhou, né? A gente tem acompanhado pela TV, pelas informações que nos chegam, as empresas familiares que não dão conta de viver o propósito de uma empresa familiar. Por quê? Vocês têm uma experiência exitosa. A gente viu aí, né? Mais, vamos dizer assim, mais próximo. A família de Silvio Santos, a família de Gugu Liberato, né? E de tantos outros que tinham uma empresa e que tinham algo que poderia permanecer e que se perderam. Porque esse sonho não foi construído um sonho a todos, era sonho de uma pessoa. Né? Então, não se organizaram da forma que deveria organizar. O Silvio Santos até um pouco melhor, né? Mas não só para dar continuidade, que eu penso que não é dar continuidade. Que essa ideia de continuidade é você continuar o que o outro pensou. Né? Eu não acredito nisso. Sim, Eu acredito que a gente parte de onde o outro parou. Então, o meu sonho foi até aqui. O outro vem, sonha daqui para mais 30 anos. O outro vem, sonha para mais. Né? É uma continuidade. Então, o que cada um viveu serve de base para sustentar, né? Para amadurecer, para dar fundamentação à continuidade do trabalho. Tem uma escola aqui na minha cidade, muito conhecida, uma escola de mais de 30, 40 anos, eu acho que é a escola. A dona, né, construiu um patrimônio, um nome, ela começou na sala da casa dela, conseguiu construir um patrimônio, então ela não saía dali, a vida dela era aquilo ali. Só que o filho que herdou, né, ele não tinha ideia, ele não tinha ideia de como administrar aquilo tudo ali. Ele tinha até uma visão de administrador, mas ela teve uma filha adotiva, né? E essa pessoa tinha um treinamento porque trabalhava com ela para poder segurar esse sonho por mais 30 anos, mas foi um caos. A escola fechou. Eu imagino a frustração, como a palavra de Deus diz, né? A gente trabalha, mas tudo é vaidade. A gente morre, vem um sim, outro, assume aquilo que a gente fazia, não dá o mínimo valor para o que você fazia, né? Faz tudo diferente, perde tudo aquilo que você tudo. quase que se matou para fazer. Então eu Sim, penso que o trabalho, ele dignifica e ele tem um lugar, né? Ele tem um lugar de atuação. Ele é o meu ministério e pode servir como meu ministério para alcançar vidas, né? Para poder sustentar esse trabalho ministerial, né? sim, Mas essa senhora, ela deu a vida por aquilo ali. sim. Ela não fazia um passeio, ela não fazia uma viagem, ela não tinha um contato com outras pessoas fora dali. A vida dela era aquilo ali. É Né? questão Ela de gastou a meta, vida né? dela naquilo ali. E quem assumiu não deu o menor valor. Antes de um ano, ele conseguiu destruir com o patrimônio dela. Né? Então, e a gente vê você contando essa história de uma empresa familiar, né? Que tem, quer dizer, os filhos não foram obrigados a trabalhar com o Não, pai, que é o que a gente costuma ver. é. Isso me chamou muita atenção. Sim, Cada um escolheu uma profissão para atuar dentro da empresa, que era necessário para a empresa, mas que estava diretamente relacionado à sua habilidade, sim, né? Isso foi muito bacana. Você vê, você disse que ficou 15 anos gerenciando e adorou fazer isso, que na verdade é o seu perfil. sim. Então, o perfil de cada um foi respeitado. Então, você já tem uma tese aí para um trabalho de uma empresa familiar, inclusive para ajudar outras empresas. Eu abriria um outro braço aí nessa empresa, que seria dar essa consultoria, monitoria, né? Mentoria para as empresas familiares, porque tem muitas.
muitas. Muitas, muitas. E fala, né, que 90% são. É Então, muito e o know-how para isso vocês já têm, né? E tem uma equipe maravilhosa que cada um pode contribuir, né? Então, escrever esse trabalho, escrever o método de passar isso, transformar esse conhecimento e essa vivência em, em conteúdo para as outras pessoas, né? Que aquele que caminha à frente, ele tem ali um conhecimento conquistado para ajudar os que estão vindo. Um sim. percurso, um caminho lindo que vocês traçaram, né? A gente Faz isso de um, né? A gente faz isso de um a um, mas é bem interessante, assim. É aquilo que você falou, tem a questão de sucessores, né? Maus sucessores, porque às vezes sim, foram criados na facilidade, vamos dizer assim, e a dificuldade traz facilidade. E a facilidade, às vezes, traz dificuldade, porque há aqueles, como o autor do livro, que entendeu a história do fundador e abraçou, e há aqueles que já não entendem aquele projeto que não se transformou num sonho, e não é o sonho dele mesmo. Então, ele acaba com aquilo tudo. sim, A gente tem muito, né, exemplo disso, realmente você tem. falou. Tem muito exemplo de grandes empresas, até banco, que foi assim, não teve uma sucessão familiar de Boa, sucesso. Era mais fácil exatamente. vendido tudo, né? Vendido tudo para passar. E assim, Marta, eu também queria compartilhar rapidamente alguns questionamentos que tem no livro do Design Interior, que é um curso de mulheres, né? Hum, No Ministério da Minha Igreja, inclusive, que eu trabalho. Fala assim, sobre trabalho. Qual é a visão de Deus quanto ao trabalho? As mulheres, elas devem trabalhar? Isso aí parece até ultrapassada a pergunta, né? é. Mas, Mas causa muita polêmica, né? exatamente, como escolho, né? Como escolho que trabalho recebe mais tempo e atenção nesse estágio da minha vida? Será que estou dando a prioridade que Deus quer que eu dê? Ou seja, pondo foco nas áreas importantes para o Senhor? Então, assim, no momento que você mesmo falou, Marta, o trabalho, ele faz parte de toda a nossa vida. Então, se você pensar, né, que eu ouvi isso de um pastor, ele fala assim, que a nossa vida é um armário sem gavetas, sem compartimentos. Se você entender que o trabalho, ele é desde a meia que você separa lá na gaveta para o teu filho, quanto aquele que é um relatório que você vai entregar para o teu chefe. Tudo é trabalho, Uhum. você vai entender que é importante você estar ali no teu trabalho glorificando ao teu Deus. Sim, Porque sim, o teu trabalho ele se transforma num serviço. E o serviço, servir ao outro, sim, é algo que glorifica. sim. Uma passagem bíblica que eu gostaria de ler rapidamente, que eu lembro muito lá da nossa empresa, porque a gente lida com o patrimônio das pessoas. É Lucas 16, né, o nosso mestre falando, do versículo 11. Eu vou ler só até o 15. Fala assim: Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é o de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro, ou se dedicará a um, né, já falei, desprezará o outro. Vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si, mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aqui, em momento algum, ele está falando mal do dinheiro. A Sim, gente tem que entender que o nosso trabalho, ele nos remunera, mas o dinheiro é algo resolve muita coisa, mas não é o principal, não é o alvo sim, principal. Que aqui demonstra que Jesus ele reprova a avareza, ele reprova a ganância, mas é diferente, a ambição é diferente da ganância. Então você pode, até mesmo que se for para um objetivo legítimo, né, algo
que vá acrescentar no reino, você pode lidar com o dinheiro e ter, assim, dinheiro de forma que você não precise se preocupar. Ah, mas como eu vou fazer isso? Você tem que administrar aquilo que Deus te dá, né? Porque Sim, eu acredito que a gente tem tudo que a gente precisa. A gente pode almejar mais, mas a gente já tem tudo que a gente precisa. O que a sim, gente precisa é reorganizar e ter uma boa mordomia daquilo que Deus coloca na nossa mão, é né? verdade. Que Ele é dono de tudo. Olha só, Ele que é o dono de tudo, eu acredito assim, Ele voltará e Ele pedirá contas de tudo o que fizemos com o que Ele nos deixou em nossas mãos. Tudo o que? Nosso trabalho, nosso dinheiro, nossos filhos, nossos bens, nossos talentos, né? A nossa própria vida. A gente vai dar É conta. verdade. Eu imagino, É Deus verdade. talento, desde muito pequena para empreender, para vender, para cobrar. Eu fui financeiro também muito tempo. Então, assim, a gente não pode ter medo disso. Eu já tive, assim, mais nova, dinheiro para emprestar. Emprestei para minha empresa com ele. Mas isso por quê? Porque você precisa colocar no papel. Você precisa aceitar aquilo que Deus te deu hoje e não gastar mais daquilo que você ganha. Mas É. assim, essa planilha que está aí é muito legal. E os créditos são do Luiz Fernando, né? Que ele é gestor financeiro nosso atual. Ele assim, fez assim, recentemente uma palestra de administração pessoal financeira e aí deu a ideia e os gestores fizeram isso no dia do cliente, que é em setembro, acho que é 15 de setembro, né, no Brasil, é dia do cliente. Nós disponibilizamos essa planilha para os nossos clientes. Porque às vezes o cliente ele cuida da empresa, mas não cuida da sua, né, da sua Sim, planilha pessoal. E assim, é muito importante. Às vezes assusta você botar tudo no papel. Claro que assusta. Ai, meu Deus, estou precisando mais aqui. Mas é importantíssimo. sim. Onde você pode ir, até onde você pode chegar, o que você precisa melhorar. Essa planilha, ela te dá no percentual aquilo que você está colocando o seu dinheiro mesmo. Sim. Muito, muito. Aqui, tá aqui com a gente também na sala, a Rebeca, né? A Rebeca Correia, né? Ela também é contadora, mestre, pós-doc, né? Tá fazendo Uhum. pós-doc agora nessa área. E ela, juntamente com o esposo dela, criou um método para ensinar. é, ai, Essa, Ensinar como lidar com as finanças, sim, pais e filhos, né? E pessoas, claro. Mas educação muito, financeira. muito Então, bom. ela foi para um outro lado, né? E eu acho assim que o trabalho de vocês conversa bastante. Sim, De ver dessa forma de. Ela se preocupou também em buscar esse embasamento, também cristã, uma mulher de Deus, né? Porque a gente ouve hoje tanta polêmica em relação ao cristão, né? Com as suas conquistas, que não é diferente de qualquer outra pessoa que trabalhe, né? Mas sim a forma de lidar com esse dinheiro, a forma de lidar com essa renda, a forma de lidar com as possibilidades, que não é para juntar e acumular, mas que sirva, né? Sirva para abençoar as pessoas, abençoar a obra, abençoar o ID, exato. né? Então ela tem feito esse trabalho também muito bacana. Depois eu posso colocar vocês duas em contato, que eu acho que ainda dá caldo. E se for quem eu acho que é, eu assisti também a dela e No assim, me identifiquei YouTube, no nosso canal, é muito ela mesma, a Rebeca. da maternidade, né? Você pensa assim, ah, vai arrefecer. Eu Sim. realmente grato a Deus até pela empresa, porque eu não parei em momento algum, né? Eu tive os gêmeos, já tem 10 anos. Eu não precisei parar. E isso foi maravilhoso, porque eu tive o apoio. Eu vi ela falando também da maternidade Sim. e me identifiquei essa parte com ela. Você falou o ID, eu tenho que pegar um gancho aqui, né? A gente vai acabar hoje, eu preciso terminar. Do BAM, que é, eu não sou boa de pronunciar, mas é Business as Mission, que é negócios como missão. Hum, E foi um encontro assim maravilhoso que eu tive, porque eu vi na própria história da minha empresa que ela já era uma BAM e não sabia.
Então, assim, você vê o chamado de Deus, eu sempre falo com meu irmão, olha Abraão, ele não era pobre, quantos outros usados por Deus não eram pobres? Então, É, assim, você não tem que se sentir culpado em momento algum, sim, né? Comparar, imagine, se comparar desde o missionário, aí vai crescendo, né? Aí o pastor, aí vai, é o palestrante, até aí o homem de negócio, você fica assim, será que eu estou afastado do que Deus quer para mim? Não, de forma alguma. exatamente. Então nem se fala, né? Mas assim, tem esse livro também que eu comprei lá em Curitiba quando eu fui, ó, Negócios como Missão, o potencial das empresas no reino de Deus. Então, assim, o empresário, ele não precisa ficar imaginando assim, eu só vou ofertar, na igreja eu não sou nada, não, o teu negócio, ele é uma maneira que Deus Exatamente. escolhe para fazer missões, Exatamente. entendeu? E é maravilhoso você conseguir mostrar, e não é porque você é cristão, não é porque é empresa religiosa e familiar, não. É pelo a qualidade da tua prestação de serviço é tão boa que no final você não vai precisar nem falar que é cristão, que ele Exatamente. vai falar, nossa, esses profissionais são muito bem profissionais. E aí o nome do Senhor vai ser glorificado de qualquer forma. Sim. É isso. Ó, gente, Você tá olha, foi um com prazer enorme recebê-la. Eu penso que você deve aí elaborar outras possibilidades de compartilhar essa história linda da sua família, esse trabalho que vocês têm feito, né? A forma como vocês escolheram servir ao reino, né? Servir a Deus enquanto serve as pessoas. assim, Acredito que muitas vidas têm sido resgatadas, porque realmente a gente não aprendeu a lidar com as finanças, com os negócios. Quantas empresas que quebraram por falta de uma orientação, por falta de ter um suporte que precisava. Eu quero, sou assim, imensamente grata, sem palavras. Obrigado por você ter aceitado o desafio. Eu e não sou uma pessoa foi, muito cheia de detalhes, eu digo, é isso, vem para a tela e a gente conversa. amei de coração, agradeço a Deus também, aqui a minha família hoje, que eu estava na expectativa da live, eu tive apoio, o maridão fez almoço, Ah, ficar maridão, falando em maridão. coisa boa. Eu sempre gostei muito de estudar, eu pedi a Deus um homem, Senhor, um homem que goste de ler, que seja inteligente. Deus até exagerou. Exagerou. Olha, muito obrigada. Um beijão para todos. As pessoas que participaram aqui, muito obrigada. Né, quero dizer que essa live ela fica salva no nosso canal do YouTube. Vocês podem assistir integralmente lá. Tem outras lives que já aconteceram em meses Sim, passados. Eu acho que a gente já está 2 ou 3 meses fazendo essas lives. Então ficam todas salvas, tem conteúdos maravilhosos. Geralmente a gente dura meia hora, né? Aqui a gente já ultrapassou os 40 minutos. Mas até mesmo para poder a pessoa ficar curiosa, né? E a sim, gente divulga o link lá do seu Instagram também, que o nosso objetivo é divulgar o trabalho dessas mulheres maravilhosas que aparecem aqui, para a gente ver que mulher que trabalha, que serve a Deus e tem o seu trabalho como propósito, mulher de Deus, é uma mulher sábia, sim. né? Aquela visão de mulher cristã Mas já foi. aí, fui com esse projeto que nasceu no coração de Deus, eu tenho certeza. E as mulheres possam realmente estar descalças, Sim, né? De todo o estereótipo, de todo é, do que se espera, né, da gente, sim, nada que seja aquela coisa feminista, não, mas sim. em Deus nós possamos estar Autêntica, né? isso, autênticas, tem a nossa feminilidade no Senhor, porque a própria palavra de Deus Exatamente. nos garante isso, essa liberdade. E saiba você também que não tem uma empresa, mas que você tem o seu lar para administrar, Exatamente. trabalha. Toda mulher trabalha e todo o trabalho alegra o coração do Senhor e glorifica o Senhor. É verdade. Ó, a gente se Só vê. para Manda um beijão, morrendo de saudade daquele almoço de domingo maravilhoso, gostar. do nosso momento em oração, nossas conversas.
Creio que Deus vai nos providenciar um novo Vai tempo, um sim. momento, oportunidade de estarmos juntos. Ribeiro Bruno, nossa empresa, nossa sala de reunião, nosso café gostoso, para a gente poder se conhecer melhor ainda. Tá bom. Doutora Rosane Brum, olha, é uma sócia maravilhosa, especialista no direito do E trabalho, gestão de pessoas, além de profissional de alto nível, é uma mulher de Deus. Que bom, né, gente? Porque durante muito tempo a mulher de Deus, a mulher cristã, foi associada a uma mulher sem conhecimento, né? Sem estudo, né? Sem condição de ter alto nível e se relacionar com pessoas de alto nível, ou de transitar, né? Porque eu creio que o nosso diferencial, como servas de Deus, como mulheres que acreditam naquilo que faz, é poder transitar com aquele que não tem, de repente, condição nem conhecimento suficiente para poder dialogar, sim, né? Para impor ou para discutir sua opinião, como aqueles também que têm conhecimento. Então, isso que é o bacana. A sim, gente, em Deus, poder transitar nesses dois lugares. é isso mesmo. Ó, Eu querendo indicar livros. faz uma lista que a gente divulga. Ó, eu Quando vou a gente mandar, mudar esse mandar formato, foto. que a gente Hein? passar essa live, a gente vai mudar. A gente vai ter um outro formato também, só para falar de profissão, de trabalho. E aí você retorna. Fala e mostra o livro, que o povo ficou curioso. Então, tá bom. Um beijão. Ah, eu tô vendo Um minha mãe. beijo, um beijo. Tchau, pessoal. Um beijão.